Fala, nação havaiana, tá começando mais um AzurraCast, o seu pós-jogo sobre tudo que acontece dentro e fora de campo com o nosso Leão da Ilha. Eu sou o Lucas, tô aqui com o Rodrigo e hoje vamos falar sobre a partida entre Avaí e Carlos Renault, válida pela terceira rodada do Campeonato Catarinense de 2026. Partida essa que foi disputada no estádio da Ressacada e que acabou com o placar final de 1-0 para o Avaí. Para começo, vitória, vitória. Quero saber um pouco mais de ti. Foi uma sensação, alívio pelos 3 pontos, preocupação por causa da partida apresentada, pelos gols perdidos. O que tu achou do jogo do Avaí? Boa tarde. Então, é um misto de sentimentos, né? A gente sabia que ia ser um jogo chato, não por ser o Carlos Renault, o time deles, mas pela fase do Avaí, que é o começo de temporada e tudo mais. Então, eu não esperava que seria um jogo tão fácil assim, né? Foi um jogo interessante, teve algumas oportunidades que poderiam ser mais bem aproveitadas, que não foram. E tem aqueles erros normais que está acontecendo já desde o primeiro e segundo jogo, de erros defensivos. Porém, assim, do mais, assim, foi um jogo interessante, né? Foi que a gente conseguiu botar a cara do Avaí que o Calvino deseja, conseguiu fazer a proposta do jogo pedia, só o terço final que não foi efetivo, né? Mas a proposta do jogo que foi dada para o jogo foi interessante. Conseguimos jogar ali, teve bastante superioridade, principalmente ali no primeiro tempo, o início do jogo ali, eu consigo dominar bastante. O Carlos Renault não conseguia sair jogando, pegava a bola às vezes e ia sair, dava 2 toques para frente e já perdia a bola. Então foi um jogo interessante, por mais que teve alguns detalhes ali bobos, mas foi um jogo interessante. Sim. E tu acha que foi o resultado justo? A gente viu o Avaí perder bastante chance de gol, né? Teve também, sofreu alguns ameaços ali, principalmente no final do jogo. Teve uma bola na trave, teve uma bola no travessão também no primeiro tempo. Que tu achou do resultado? Foi um resultado justo? Achou que poderia ter sido algo diferente? Resultado justo em termos de vitória, né? Eu acho que devia ser um placar um pouco mais amplo. O Avaí teve aquele gol que foi anulado, teve chance de umas duas chances claras do Thalisson, teve outras oportunidades que o Avaí perdeu, com o Josmar também. Então eu acho que a vitória foi muito justa, o Avaí merecia ganhar. Não teve outro resultado que deveria acontecer se a vitória do Avaí, mas eu acho que merecia um placar mais amplo. Merecia sair com 2, talvez um 3-0, sabe? Então, justo o ponto ser vitória, mas eu acho que poderia ser um pouco mais amplo esse placar. Eu concordo. Era o resultado esperado antes do jogo, né? Tanto é que no último pós-jogo, o meu palpite para esse jogo era 1-0 chorado. Eu imaginei que o jogo ia se desenrolar um pouco diferente, né? Achei que o Carlos Renault ia vir com uma proposta um pouco mais retrancada, um pouco mais de não querer propor jogo, não que ele propôs o jogo, né, em algum momento, mas eles não vieram tão retrancados, eles vieram com o time um pouco mais aberto. Dito isso, o Avaí empilhou chance e perdeu uma quantidade enorme de gol, né? O Thalisson no primeiro tempo acabou perdendo 2 chances cara a cara. O Garcês perdeu uma também, além do gol anulado, né? Que ele fez, mas estava impedido. Que a gente fica nessa dúvida, né? Tem umas imagens circulando aí que parece não estar, parece estar, virou uma dúvida, mas eu acredito que realmente tivesse. Eu acho que o VAR não iria errar, né? Enfim, prefiro acreditar que o VAR não vai errar, né? Mas acredito eu que fugiu um pouco a proposta, como tu falou, o Avaí poderia ter, se tivesse ganhado de 4-0, 4-1 também não seria um resultado que eu ia falar que foi mentiroso. Para mim, o mais mentiroso foi 1-0, né? Mas era o resultado esperado. O Avaí, a gente sabe que, por mais que a proposta do Cauã de Almeida venha um pouco diferente, um pouco mais de propor jogo, um pouco mais de abafar o adversário, o Avaí tem essa carência de finalização ainda. Isso vem de todos os jogos. Acho que o jogo com a maior eficiência foi contra o Barra, que acabou as chances de perigo que teve, converteu 2, somente perdeu um pênalti, né? Mas essa contra o Carlos Renault a gente perdeu muita chance de gol claríssima. Eu acho que pecou bastante, né? Mas, enfim, uma vitória é uma vitória, como já foi comentado, os 3 pontos são de extrema importância para o Avaí.
Esse grupo A, ele está muito disputado. Ontem também teve vitória do Brusque, teve vitória da Chapecoense, então vai ser até o final disputado. Eu acho que quem não quiser ir para o quadrangular da degola vai ter que ganhar mais alguns jogos, né? Em compensação, o grupo B está um grupo mais tranquilo, em que o Carlos Renault ainda nem pontuou, né? Se bem que o Joinville acho que também não pontuou, né? Mas no grupo A, 3 pontos, que era o Avaí, estava na zona da degola, e em contrapartida no grupo B, quem tinha 3 pontos aí era até um vice-líder, né? Então, são situações bem diferentes, mas vitória de extrema importância e que ajudou a manter viva a esperança de ir para a próxima fase, né, e brigar pelo 20º título catarinense. Falando um pouco agora do que foi o sistema de jogo do Cauã de Almeida, a escalação se manteve, ele manteve um 4-4-3, né? A gente chegou a comentar no último 4-3-3. episódio do 4-3-3, isso, desculpa. A gente chegou a comentar no último episódio sobre um possível 4-4-2, né? Não acabou acontecendo. Ele manteve o 4-3-3, mas com algumas novidades, certo? Quero que tu me fale um pouco aí sobre o que tu achou da postura do time com essas novidades, o que tu viu de bom com essas mudanças. Cara, eu achei interessante as mudanças que teve. A escalação diferente que teve do último jogo foi a entrada do Maldini, o Gugel, o Daniel Penha e o Thalisson, né? Pra mim, desses aí que jogaram melhor, que DG entraram também, e. DG também mudou. DG, Clebson mas o lá, mas DG foi era titular, outra né? mudança, Acabou que né? tava machucado. Mas pra mim, desses que entraram, jogaram melhor do que o titular do último jogo. Foi o Baldini, o Daniel Penha, o Thalisson ali, meio assim, né? Porque entrou no lugar do Josmar, o Josmar não fez um jogo tão interessante. Eu acredito que o Thalisson fez um jogo legal, só não conseguiu concluir a jogada bem, né? As finalizações ali, ele ficou nervoso ali, ele teve a chance muito clara ali, quis dar uma porrada, o goleiro conseguiu defender com a perna, depois quis tirar do goleiro de cavadinha. Mas por mais ele conseguiu criar a jogada, ele conseguiu fazer essas ações, né? Que não teve no último jogo por a parte do Josmar ou do Garcês, estava na posição do Thalisson, né? Então eu achei que teve essas mudanças interessantes. O Gujo eu achei que fez uma partida legal. Porém, comparando com o Pedro Cuiabá, eu continuaria com o Pedro Cuiabá, né? Pedro Cuiabá, tô gostando bastante dele. Eu gostei do Gujo, primeiro jogo titular dele. Para um primeiro jogo, um cara novo, foi um jogo interessante, não comprometeu, não fez nada demais, por isso que eu acho que dessas 4 mudanças que teve, tirando o DG, deixando ele de lado, 3 delas foram para melhorar o time. As 3 entraram e melhoraram em relação ao atleta, ao jogador que jogou no último jogo, né? Sim. Eu ainda acho que o Avaí está pecando um pouco nesse sistema defensivo, né? É um ponto bem chato que a gente tá batendo na tecla todo jogo, todo pós-jogo a gente vem falando. O sistema defensivo ele ainda não tá 100%. Essa foi uma partida muito abaixo do DG, mas voltando de lesão, já era algo que a gente também não esperava que ele fosse estar 100%, né? Foi uma notícia muito positiva a volta dele rápida, né? Foi do nada, a gente nem sabia que ele não ia jogar contra o Criciúma, do nada no pré-jogo o Avaí soltou que ele tinha uma lesão na coxa esquerda, aí já conseguiu recuperar para voltar contra o Carlos Renault, só que não sei se era hora de ele voltar, talvez fosse tempo de dar uma preservada nele, pensando no clássico de domingo, né? Mas voltou, jogou um pouco abaixo, mas mostrou que estava com condição, né? Jogou o jogo inteiro, já é algo positivo a se pensar, conseguiu aguentar os 90 minutos, né? Talvez a lesão fosse só um cansaço muscular, alguma coisa, só um incômodo, coisa que não preocupou nada mais, mas um jogo abaixo dele. A gente ainda tem essas falhas defensivas, mas um ponto a se destacar, o jogo aéreo com o Baldini deu uma melhorada, né? Não à toa o gol saiu numa bola parada ofensiva que a gente tinha comentado com o Avaí, não levava perigo nenhum. Então, acho que isso já é algo a ficar de olho para os próximos jogos, caso o Baldini venha a ter uma sequência, né? Mas quero saber um pouco de ti também, o que tu achou dessa... Tu acha que esse sistema defensivo aí vai continuar e para os próximos jogos, ou tu imagina que o Calmon ele vai voltar
a mexer. Meu desejo é que para o próximo jogo seja o mesmo esquema defensivo desse jogo se repita. Não por que eu achar que está funcionando, né? Como tu disse, tem vários pontos ainda que continuam com aquele asterisco ali de que não está funcionando, de estar fazendo bastante erros, sabe? Porém, por ser um jogo difícil, o Figueira já é um time melhor do que o Cross Renault, já é um clássico, sabe? É um jogo mais pegado. Então, eu acho que é difícil tu fazer testes, é difícil fazer mudanças, sabe? Então, tipo, o Alisson, para mim, o Alisson zagueiro, não deveria continuar no elenco pro restante da temporada. Eu acho que o Alvarenga não consegue visualizar o time dele com o Alisson e até com o Alisson também, né? Lateral. Eu acho que são dois jogadores que não deveriam continuar como titulares até pro restante da competição, sabe? Eu acho que tem que testar o Gabriel Simples como lateral para ver como que ele se sai, até porque ele é lateral de ofício. Ele joga também de zagueiro, porém ele é formado como lateral. Só que tu testar o cara que já tá de mal com a torcida já tá pegando no pé. Ele entrar no jogo, se sair o gol em cima dele, não às vezes por culpa dele, mas sair do lado dele, já vai pegar mais ainda, vai cair em cima, nunca mais joga no Havaí. E com o Alisson ali, ele é experiente, né? Então tu não sei como vai estar ali a questão dos outros zagueiros ali. Tanto fazer uma dupla de Baldini e Gabriel Simples, dois moleques de 18 anos. Não, eu acho que não é o caso de fazer isso num jogo tão grande. E não sei como também tá as outras questões de zagueiros. O João Maestro, não sei quando que ele está à disposição. O outro lá, esqueci o nome Cabral, do Nicolas Cabral. Cabral. Cabral, eu não sei como tá, né? Ele jogou, entrou no segundo tempo contra o Cristiano. Ontem não jogou, não entrou. Então não sei como tá a questão física dele. Também eu acho que ele deveria continuar com esse time. O DG não fez uma partida como que ele sempre faz, foi um pouco abaixo, não jogou bem. Porém, a gente sabe o nível que ele consegue jogar, que ele geralmente atua. Então, eu acho que essa parte defensiva deve se manter por isso, né? Porque é um jogo difícil, é um jogo chato, um jogo que precisa de experiência e é difícil fazer testes. Então, por mim, continua esse time, não por não porque está bem, mas por questão de contexto em si, né? Sim. Então, concordo contigo. Eu acho que o Alisson ele não vai ser útil para o resto da temporada, né? Ele já mostrou, é um cara que já vem com 35 anos, não é um guri novo que tem margem de evolução, né? Ele já tá, a gente já sabe que é o que ele vai apresentar e é isso. É diferente de um Gabriel Simples da vida, que a gente já vê que tem uma margem de evolução maior, é um menino que tem 21, 22, acho que tem 22 anos o Gabriel Simples, ou 20, não sei. 20? Acho que é 20. 20? Tá com 20 anos ainda. Então, é um guri que a gente vê que vai atrás da bola, pressiona, é, chama o jogo, né? Por mais que errou, o psicológico não abalou, então alguém que possa se contar no banco, né? Que vai ter uma margem de evolução. O Alisson eu vejo como sendo uma peça em que talvez pode ser para compor elenco, caso precise, pô, sei lá, às vezes dois zagueiros se machuca, precisa botar um jogo ele. Também não é um cara que eu vou dizer que, meu Deus do céu, vai comprometer tudo. Talvez um jogo, um sistema defensivo encaixado, ele consiga, ok? Só que como o sistema defensivo já tá uma bagunça, ele acaba, por ser o cara mais experiente, eu acho que ele deveria puxar um pouco a responsabilidade, como teve o Eduardo Brock no ano passado, né? Esse cara de vestir a faixa de capitão e falar assim, não, eu vou arrumar o sistema defensivo. Ele não tá sendo essa pessoa. Eu acho que ele deveria ter um pouco essa responsabilidade a mais, às vezes ser o cara responsável por puxar a linha, ser o cara responsável por dar uma dica para os meninos, né, e ir ajeitando eles, mas não está sendo, então não sei como é que ele seria, talvez numa linha mais encaixada, mas acho que ele não é o cara que a gente precisa para um eventual Série B da vida, pensando em algo mais, né? Tanto para um catarinense, talvez ele consiga terminar o catarinense, né? Um nível um pouco mais baixo, mas para uma Série B da vida eu acho que é algo que a gente precisa ir atrás urgentemente de um zagueiro, talvez, né? Não sei como é que o Cabral vai estrear, o Baldini pela estreia até que foi bem, né? Até marcou o gol.
Então, mas a gente precisa de mais zagueiro, a gente precisa ter mais zagueiro no elenco, né? A gente não sabe, o Nicolás Cabral chegou e ainda nem estreou, né, contra o Criciúma, entrando um pouquinho no final, mas ainda não jogou um jogo, a gente não conseguiu ter uma amostragem muito boa dele para ver se vai servir. É um zagueiro canhoto, poderia jogar ali pelo lado do Alisson, então eu acho que é o mais comum a ser testado, né? Mas vamos ver para os próximos jogos aí se o Cauã de Almeida vem com alguma novidade aí para a gente conseguir ter um pouco mais de confiança nessa linha defensiva aí que não está transbordando toda essa confiança para nós, né? Uhum. Então eu vejo que é o ponto que o Avaí está mais tendo dificuldade hoje em dia. Ó, uma informação agora que acabou de faz um minuto, nem um minuto que saiu pelo GE. Avaí encaminha a contratação do volante Paulo Vitor do Atlético Mineiro. Ele jogou ano passado no Criciúma, no primeiro jogo dele ele rompeu, teve o LCA, então Uhum. não jogou de fato, né? Teve só um jogo ali. É um jogador de 21 anos, novo, volante. Eu acho que talvez não era o foco do Avaí um volante, mais um volante, né? Mas uma contratação nova, uma cara nova que daqui a pouco vai estar já em campo prova aí. E então, falando agora um pouco do plano de jogo, eu acho que o Avaí, contra esses times um pouco mais fraco, principalmente como foi com o Barra e como com o Carlos Renault, conseguiu impor um pouco o jogo, né? Eu espero que o Cauã mantenha esse estilo, né? Espero que esse seja o estilo dele. Eu gostei bastante de ver esses jogos em que o Avaí vem propondo o jogo, eu acho que está sendo bem interessante. Acho que vem sendo bem legal ver o Avaí com mais posse de bola, buscando gol e com jogadas que não envolvam só cruzamento, né? Jogadas que saem bola trabalhada, vem um passe em profundidade. E isso se deve muito ao Daniel Penha, né? Eu acho que é um meia que chegou com muita criatividade, com muita qualidade e fez a primeira partida como titular, né? E, cara, chegou para ser o novo camisa 10. Sim, cara, é uma mudança absurda assim desse meio de campo com o Daniel Penha e sem o Daniel Penha, né? A gente estava falando que o João Vitor deixava a desejar, que ele tem qualidade, mas parecia que às vezes. Ah, Jean Lucas. Jean Lucas? Ou Então, João o Jean Vitor. Lucas. Ah, então, a gente falava que ele tinha qualidade, mas ele deixava a desejar, mostrava que às vezes parecia não estar interessado, ou estava com uma preguiça, ou coisa do tipo assim, que a gente sempre ficava pegando no pé, que a gente sabia que ele joga bem, que ele tem a qualidade, mas nunca se mostrava isso em campo, né? São resquícios que aparecem, são flashes que ele mostra a qualidade que ele tem. Diferente do Daniel Penha, que parece que dá vida em campo, tava correndo, dando carrinho no final do jogo, e é isso aí. É uma mudança boa para o Havaí, uma qualidade boa que a gente até comentasse ali da nossa bola aérea, que a gente teve dois jogos ali que foi desastrosa a bola aérea, que o Havaí não teve perigo nenhum no ataque, na defesa a gente sofria. Já tivemos agora na estreia dele já um gol, estreia como titular, né? Já teve um gol na bola aérea. A gente consegue ver que é um toque diferente, né? Que é um cruzamento diferente, que é um lançamento, que tem um refino técnico ali um pouco maior do que os outros, né? Então, algo que deixa esperançoso que o Avaí ele tem um meio campo bom, tem um ataque interessante, tem uma qualidade ali, porém essa parte de chegar às bolas estava sendo um pouco complicado. Agora, com esse toque para os atacantes melhor, uma construção melhor, uma ideia melhor de jogo ali, só falta os atacantes conseguir aproveitar a chance que está tendo e fazer o gol, né? A gente até destacou, né? O Thaleson perdeu duas chances bem, bem na cara nesse último jogo. E o Daniel Penha deu o passe também pro gol impedido do Garcês, né? Uma bola muito bem colocada que deixou o Garcês na cara, né? Então a gente já vê um camisa 10 um pouco diferente, participando mais do jogo. Eu estou muito ansioso para ver ele jogando um pouco mais com o Pedro Cuiabá no meio, né? A gente viu o Gugel nesse jogo. O Pedro Cuiabá que se apresenta mais, também chega mais lá na frente. Eu estou bem ansioso para ver os dois atuando junto. Então, acredito que tenha bastante margem para evolução ali, os dois trabalhando. E o ataque, como a gente já falou,
achei um ataque legal, criou bastante, por mais que pecou nas finalizações, né? Igual a gente já comentou. Mas, cara, é legal ver o Avaí criando, é legal ver o Avaí finalizando. Já cansamos de ver jogo do Avaí em que às vezes a finalização vem só de cabeçada, sem sentido nenhum, que só vive de cruzamento, passa para trás, cruza. Então é legal ver o Avaí criando, chegando nessa cara do gol. Óbvio que a gente espera mais gols, né? A gente espera que fosse um pouco melhor, mas é, já é uma evolução a ser notada, né? E vamos ver se continua evoluindo para os próximos jogos. Eu espero que mantenha essa cara do Cauã de Almeida, né? De propor o jogo e não tenha medo do adversário. Independente em casa, fora de casa, eu espero que o Avaí crie uma identidade, né? Então, imagino que a gente tem tudo para evoluir legal com um elenco em que a gente não imaginava que fosse ser assim, né? Esse é o legal de pegar umas peças um pouco mais subestimadas, umas pessoas que a gente nem imaginava, não ter uns medalhões igual nos anos anteriores que a gente vinha esperando muito e acabava não entregando nada. Então, é um ano de fato diferente, em que a gente está vendo algo diferente e esperamos que seja um final diferente para melhor também para nós, né? Agora, não sei se tu tem mais algo para complementar sobre isso. Não, já falamos tudo, já pontuamos bastante sobre essa parte já. Fechou. Então agora eu quero saber de ti, para ti, quem foi o teu craque da partida. A gente já falou de alguns destaques, né? Principalmente o Daniel Penha entrando bem, Baldini fez uma boa estreia, o Thalisson, por mais que perdeu uns gols, também criou bastante ele na ponta, mas também tivemos alguns destaques negativos, né? Uma partida um pouco inferior do DG, o Otávio fez um jogo abaixo, mas até aproveitando para tocar nesse assunto, né, da partida abaixo dos dois, eu vi muito torcedor exagerando um pouco a reação, principalmente sobre o Otávio, né, já falando que, que não passa segurança, que já tem que botar outro goleiro. Eu acho que as coisas não são muito bem assim. Eu acho que o Otávio ele ainda tem crédito. Eu acho que ele ainda é o primeiro goleiro do Avaí. É, Acho que ele ainda é um cara que passa essa confiança, por mais que esse jogo tenha dado uns sustos, né? Mas, enfim, não sei se tu concorda comigo, se tu acha que ele ainda deva ser o primeiro goleiro do Avaí pro restante da temporada, ou se tu imagina outro goleiro tomando essa vaga, se tu quer ver alguém no lugar dele. Sobre o Otávio, eu gosto do Otávio, acho que ele é importante pro elenco, que ele tem essa visão interna do Avaí de ser torcedor, e surpreendendo bastante gente, né? Que ano passado a gente, porra, vai precisar do Otávio. O Otávio fazia 2 anos que não jogava. A gente tinha esse medo de, pô, vai precisar do Otávio nessa hora. Eu não lembro qual foi o jogo que ele jogou no passado, se foi pela Copa CC só, ou se teve algum jogo no Brasileiro. Ele jogou no final da Série B, acho que ele jogou um dos jogos. É, então é. Então, daí ficava nessa dúvida de, pô, como vai ser, que a gente não tinha essa confiança. Ele depois mostrou que tinha essa confiança, que a gente podia confiar nele, não precisava esse desespero que a gente tinha. E foi interessante. Nesse começo também, começando interessante, só que tem algumas falhas, não falhas em si, mas deixou a desejar nesse jogo assim, não foi tão bem. Porém, eu não gostaria de ter ele como nosso goleiro titular pro restante da temporada. Eu acho que os outros dois que tem no elenco são melhores que ele. O Léo Aragão, que é um jogador interessante, que veio do Cruzeiro, que era uma promessa boa da base. E o Igor Bom, que para mim eu gosto do Igor Bom, eu acho que ele é o nosso goleiro titular até o Léo Aragão se mostrar, né? Quando trouxe o Léo Aragão, para mim eu falei, não, chegou o nosso titular, ele vai ser o nosso titular. Só que a gente também tem que entender as situações, né? É um jogador novo, tem que ver como ele vai se encaixar, se ele consegue já começando a pegar bem, porque para o goleiro a gente sabe que é complicado, né? Ele fez uma falha, fez outra falha, a torcida já cai em cima, que nem um jogador de linha, mas é mais forte ainda, né? Porém, eu acho que de potencial o Léo Aragão tem maior do que os dois têm, né? Porém, eu acho que do final, quem vai jogar mais vai ser o Igor Bom. Eu não consigo visualizar o Avaí com o Otávio sendo titular pro restante da temporada, né? Principalmente pela Série B. Não sei o que tu acha em relação a quem deveria ser o titular do Avaí no gol,
Porém, para mim, o Otávio deveria ser o terceiro dessa fileira ali. Eu não acho que ele é um jogador que tinha que jogar fora, que o Avaí não merecia estar no Avaí, não penso nisso, mas eu acho que ele é um pouco mais inferior do que os outros dois, né? Eu acho que o Avaí está em boas mãos. Quem for pro gol vai ser um jogador que vai estar tranquilo ali, que a gente não precisa se preocupar que ele vai estar com um gol ferrado. Porém, para mim, o Otávio é o terceiro dessa fila, né? Então, como eu falei, para mim, eu confio mais no Otávio do que no Igor Bom. Eu acho que o Igor Bom, ele vive uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa. É, tem jogos que ele é um goleiro muito seguro, agarra muito, e tem jogos que ele falha. Igual a gente falou, eu ainda não vi o Otávio cometer uma falha grotesca, igual eu já vi o Igor Bom, né? Óbvio que a rodagem do Igor Bom foi muito maior, né? A gente teve muito mais amostragem de jogos, mas o Igor Bom, muitos jogos falhou feio. Aí em outros jogos ele ia lá e catava tudo. Então, tipo, ele vivia numa certa inconstância, a gente não sabia qual Igor Bom a gente ia ter no dia. O Otávio, ele já é um goleiro mais constante. Então, eu acho ele um pouco mais seguro, eu acho ele um pouco mais constante, seria a palavra mesmo, né? Não tem outra palavra a não ser essa de sempre tu sabe, cara, o Otávio vai ser aquele cara, não vai fazer um milagre enorme, mas ao mesmo tempo não vai ser um cara que vai falhar numa bola tosca. Então, posso queimar minha língua, pode ser que no próximo jogo aconteça isso e eu vou ter que vir aqui dar cara e falar, pô, o Otávio falhou. Enfim, mas eu não vejo ele sendo esse goleiro que vai cometer uma falha grande. Mas ao mesmo tempo também não vejo ele sendo goleiro que vai fazer milagres. Eu desconheço um pouco do Léo Aragão. Eu não sou um conhecedor do futebol dele, né? Não sei como é que ele agarra. Não acompanhei muito da carreira dele, mas acharia justo dar algumas chances. Se fosse, teria que ser agora pelo Catarinense, né? Eu acho que o Cauã não está dando a chance, porque o Otávio também teoricamente, chegando agora de titular, né? Jogou poucos jogos no profissional mesmo ano passado, então ele tem que pegar essa sequência também. Também acho que é algo que vai ajudar um pouco mais nessa segurança dele. Então, sequência de goleiro é importantíssimo para pegar tempo de bola e diversas outras qualidades, né? Então, mas eu acredito sim que o Otávio seja, se não o primeiro, pelo menos o reserva imediato do nosso time, né? Talvez perdendo a vaga para o Léo Aragão, que eu não conheço, mas eu não acho que o Igor Bom seja um goleiro, nesse momento, melhor que ele, né? Aí, enfim. Mas sempre bom, né? Sempre bom ter opiniões. Então, agora eu quero saber de ti sobre o teu destaque. Quem tu acha que foi o melhor jogador da partida, saindo um pouco dessa de pontos um pouco negativo ali. Quero que tu fale quem para ti o jogador que, na tua opinião, o melhor jogador da Havaiana na partida. Acho que com sobras, não por demérito dos outros, né? Que teve alguns que jogaram interessante, mas por sobras, por mim, eu acho que jogou muito bem foi o Daniel Penha, né? Não tem como fugir, eu acho que quem votar em outra pessoa ali, só se for o Baldini por causa do gol, mas por mim, o Daniel Penha jogou muito bem, jogou muito, muito bem. E não tem como no próximo jogo, já, os próximos jogos, ele não ser titular, velho. Ele chegou pra ficar já. O jogo que ele fez ali contra o Criciúma já foi muito bom, porque ele entrou um pouquinho ali do final. Agora, ele sendo titular desde o início, porra, parece que ele é uma constante evolução, assim. Sim, concordo contigo. Para mim, o Daniel Penha também foi o destaque do Avaí. É um cara que eu não imaginava. Aos 40 do segundo tempo, ele tá dando um pique para roubar uma bola na defesa, né? Mas o cara que está demonstrando jogar, não só ter muita qualidade, mas também demonstrar raça em campo, né? Que é a maior identidade do Avaí, é o que a gente preza assim na valência de um jogador, né? A gente vê vários jogadores se identificam com o Avaí por ser raçudo, às vezes não muito pela qualidade técnica, mas tendo essa raça, a gente sempre vai demonstrar apoio ao jogador. Então, eu acho que ele merece sim o craque dessa partida contra o Carlos Renault, fora a assistência que ele deu para o Baldini, né? Já melhorou nossa bola parada em muita coisa, já foi uma evolução enorme do Jean Lucas para ele ali na posição de camisa 10. Acho que ele melhorou muito esse setor, né? Deu outra cara para o meio-campo do Avaí. Então, acho que merecidamente aí o Daniel Peia foi o craque do Avaí nessa partida.
Quer comentar alguma coisa sobre a arbitragem do senhor Johnny Glade? Quer falar algo? Quer deixar abaixo? Cara, a gente tem que. Acho que não temos que perder muito tempo falando sobre isso. Perdendo tempo sobre essa coisa que foi a arbitragem ontem. Mas temos que pontuar que foi uma arbitragem horrorosa. Dos 3 jogos que teve até agora na temporada, foi a pior com sobras. Essa arbitragem foi a pior arbitragem que teve no ano. Foi muito ruim. Queria complicar o jogo, não deixava o jogo andar, estressou todo mundo. Estressava o Havaiano, estressou o torcedor do Carlos Renault. Sabe? Perdeu a mão ali na arbitragem. Com certeza, eu concordo contigo. Eu odeio o juiz que fica picotando o jogo, não deixa o jogo rolar. Enfim, acho que ele nem tinha como perder a mão. Ainda conseguiu expulsar o Cauã de Almeida, né? A gente perdeu o nosso técnico pro clássico, então fez a parte dele, né? Num jogo Avaí, Carlos Renault, ele consegue expulsar o técnico do Avaí. Eu não sei como isso é possível. Então, enfim, eu não sei, a gente tenta acreditar que não existem conspirações da teoria por trás, mas às vezes é difícil, né? O juiz vai querer expulsar um técnico? Não vi nem um porquê do carro do Cauã de Almeida ter sido expulso. O juiz Só se disse, ele xingou, né? Ele não consegue ver, mas daí. o juiz disse que o Cauã de Almeida mandou o Baldini se jogar no chão para fazer cera. Aí foi lá reclamar, daí o Cauã falou estressado com ele, tomou um vermelho, mas, cara, é, tudo isso para prejudicar, não ter o Cauã na beira do campo, eu acho que vai ser algo difícil, né? Não sei como é que o auxiliar dele vai lidar sendo o técnico principal, né? Mas esperamos que ele consiga preparar bem o time para que não dependa dele ali na beirada do campo, né? Porque a gente sabe que clássico é o jogo mais importante do ano, bem dizer, né? Se tem um clássico, geralmente o clássico é o jogo mais importante do ano. A gente não quer perder. É, Claro, tirando eventuais final, né? Tipo, vai jogar uma final de Catarinense. Pô, talvez seja mais importante que o clássico, que daí vale um título. Mas fora isso, eu acho que o clássico é a partida. Se tu perguntar para um Alverá, trocaria o clássico por 5 vitórias depois? Acho que não, acho que eu prefiro ganhar o clássico. Então, cara, é algo que envolve muito além de só um jogo, né? Envolve questão de rivalidade, as torcidas, o clima em torno do estádio. Então, tipo, já é algo diferente, né? Não é só os 3 pontos que estão em disputa, é muito mais. Mas, enfim, vamos esperar que o Avaí consiga desempenhar um bom futebol, mesmo sem o Cauã na beirada do campo. Já aproveitando que estamos falando de clássico, quero saber de ti, o que tu espera para o clássico? O que tu acha que o Avaí tem que mudar? Não só de escalação, mas também taticamente falando, tu acha que tem que propor o jogo, ou jogar um pouco mais reativo por se tratar de um jogo grande, nervosismo? O que tu acha que o Avaí tem que fazer aí nesse domingo? Então, em relação à formação, eu acho que deveria continuar 4-3-3. Tem a possibilidade de fazer um 4-4-2, como a gente já comentou, né? Que poderia ser uma possibilidade para esse jogo. Eu não sei como funcionaria, né? O Garcês eu acho que funciona melhor com aquela liberdade que ele tem como centroavante, tanto que ele consegue desempenhar mais como centroavante do que como ponta ali. Não sei como seria ele ali junto com mais alguém junto ali, ou os meios mais próximos. Não sei como seria, mas é uma possibilidade, né? Eu continuaria com 4-3-3. Essa formação que veio desse jogo de ontem, eu continuaria com ela. Eu deixaria esses aí. Só trocaria o Gugel pelo Pedro Cuiabá. Não sei qual que foi a proposta do Cão de Almeida para esse jogo, se foi testar o Gugel ou se foi para dar poupar o Pedro Cuiabá, que tinha sentido talvez alguma coisa. Não sei qual que foi a ideia dele. Mas eu só faria essa mudança. Eu deixaria o elenco que jogou ontem só fazer essa troca, né? Eu acho que teria que, na teoria, a lateral direita ser outro, o Alisson ali na zaga ser outro, porém, com o contexto que tem de ser um jogo difícil, de testar num jogo difícil e tudo mais, eu continuaria com esse time, né? Sim. É, é, Teoricamente falando, eu testaria um 4-4-2. Eu acho que é algo que eu acho que pelo menos pro primeiro tempo de jogo seria algo muito produtivo. Eu povoaria o meio campo,
deixaria o Garcês e o Tylon com um pouco mais de espaço para criar na frente, ambos podendo, ficando mais livre, né? E botaria o Pedro Cuiabá do lado do Daniel Penha, Zé Ricardo. O meu quarto jogador de meio, eu não sei se eu deixaria o Gugel ou botaria o Jean Lucas por se tratar de um clássico, um jogo mais difícil. Talvez o Jean Lucas tenha um pouco mais de experiência, né? E talvez por ser um clássico, com a torcida ali inflamando, ele perca um pouco da preguiça, né? Porque qualidade a gente sabe que ele tem. Ou deixaria o Pedro Cuiabá mais avançado e manteria o Gugel ali mais recuado, como foi nesse último jogo. Mas enfim, eu testaria esse 4-4-2, né? Tem E a, tem a possibilidade, que não sei se é loucura, que eu pensei, se fosse essa questão do 4-4-2, não sei se tu concorda comigo, não é o que eu faria, mas é que tem a chance, né? Faz o Pedro Cuiabá, Zé Ricardo, na frente Daniel Penha aí, daí tu recua um pouco tá, o Taylor, aí deixa lá na frente o Garcês e o Josmar, deixa um atacante mais móvel e outro mais fixo ali, né? uhum, Parecido com o que se fazia na época do Dorival no Flamengo, de ter o Pedro e o Gabigol ali, um que sai mais, um que fica mais ali. O Josmar, que é um cara mais físico, mais de área, ele é mais franzino, mas ele é mais desse daí, de fazer a parede, de segurar a zaga ali, né, fazer o pivô, e o Garcês tem essa mais de movimentação, então eu acho que talvez um dia testar algum jogo, essa questão esse 4-4-2 ali, né, na frente, com o Taylor jogando ainda, porque, pô, o Taylor pra mim não tem como ser reserva nesse time aí, né, não, não tem a não sai. possibilidade, eu acho que ele, o Zé Ricardo e o Daniel Penha, por enquanto, são os caras ali que tu não tem como trocar, né? Tem o DG, Atividade, que é um cara muito importante, mas os principais são esses daí, né? sim. Eu concordo, cara. Eu até gostaria de ver, tá? A gente chegou a comentar no último pós-jogo que talvez o Taylor fosse recuado ali para meia, fosse se dar bem. Eu até vejo ele, às vezes, um pouco mais como meia do que como ponta. Tudo bem que ele tem esse 1 contra 1 muito forte, ele tem essa característica nele bem aflorada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo ele arrancando uns passes muito bons da cartola, coisa que ele não consegue isso de ponta, sabe? Tipo, ponta, geralmente, tu vai com 1 contra 1, corta e chuta, ou leva para o fundo, cruza, algo mais para finalizar a jogada, né? E eu vejo ele tendo assim muito forte, esse vindo carregando a bola para o meio e achando esse facão nas costas do zagueiro. Então, a gente tendo um Garcês da vida, tendo um Josmar que também gosta de fazer esse facão, eu vejo que é uma possibilidade muito forte dele jogar pelo meio, né? Então, ou ele fazer mais essa jogada pela ponta, né? Tentar trazer para o meio já antes de chegar lá mais perto da área, né? Para ter espaço para os atacantes acabar fazendo esse facão. Mas eu acho uma possibilidade bem interessante. Não tinha parado para pensar, mas com certeza é algo que possa ser estudado, né? Mas ao mesmo tempo, acho muito difícil o Cauã de Almeida tirar o Taylor da ponta. Eu acho que ele não tiraria. Eu acho que ele vai manter o 4-3-3 mesmo, o básico, né? Eu só acho que talvez ele mude o Thalisson. Eu não sei se ele vai começar com o Thalisson de titular. Eu acho que ele testou nesse jogo, mas o Thalisson, eu acho que ele vai voltar a ser um jogador de segundo tempo, né? É um jogador de velocidade ali para entrar e botar um fogo no jogo quando o zagueiro estiver cansado, até porque a zaga do Figueirense é uma zaga com a idade mais avançada, né? Somando os 4 jogadores de linha deles, passa dos 130 anos, porque a maioria já tem 35 mais. Então, acho que tem. O Anderson Conceição tem o quê? Seus 36, 37? 36. Então já é uma. O lateral também, né? O Ezequiel já tem 38. Não, O 32. É mais 32, novo. o Ezequiel. É mais novo. Mas É, tem mas um. o sistema defensivo do Figueira é muito velho, né? Eles até pouparam quase o sistema defensivo inteiro, só o Ezequiel que jogou contra o Brusque ontem. Mas o lateral, que é o Arthur, né? O Arthur, o Anderson Conceição e o Douglas saíram. É, é ali que como tu falou, né? Juntando os quatro dá 134 anos. Se tu juntar só três, dá mais de 100 anos essa zaga aí, esse sistema defensivo. Então, até como tu disse, ele se testar não, né? Se tu botar o Thalisson para vir no segundo tempo, com a velocidade que ele tem, eu acho que também é uma possibilidade boa do Avaí ter alguma chance, né? É o discurso que tem de cada lado, né? Do lado deles, eles estão falando que tem que aproveitar a nossa zaga porque tá tendo muito erro defensivo,
que teve isso contra o Criciúma, que foi uma equipe mais forte, né? De ter esse bastante erro, e eles não conseguiram aproveitar, mas eles teve bastante esse poderio ofensivo, né? Só não conseguiram aproveitar. Eles dizem isso da gente e a gente diz isso deles, da zaga ser mais ter uma idade um pouco mais avançada, então conseguir aproveitar o segundo tempo, conseguir aproveitar a corrida com o Garcês, com essa velocidade, sabe, do Taylor também. Então é esse discurso, né, de as duas zagas, os dois sistemas defensivos que se pautam para o jogo, né? Sim. Tem os dois lados da moeda, né? Eu acho que, por mais que eles sejam um time mais velho, a gente pode ser um elenco mais rápido e mais novo. Também tem a parte da experiência, né? Que vai contar bastante. Até por isso, igual tu comentou, seria um jogo que eu não tiraria o Alisson. É o mais velho do elenco, é o cara mais experiente a princípio, né? Por mais que. Então eu acho que é aquele cara que vai ter um pouco mais de cabeça, é o cara que vai. Eu acho que ele poderia comandar um pouco melhor aí essa parte defensiva, né? Vamos ver Sim. se na prática vai funcionar, né? Eu acredito que ele vai jogar, não acho que o Cauã vai tirar ele agora. Logo no clássico, jogou os três primeiros jogos, não vai ser agora que ele vai sair. Não acho que o Cauã vai inventar nada no clássico, porque é aquela faca de dois gumes, né? Se inventa dar certo, gênio. Se inventa dar errado, provavelmente a torcida ele nunca mais vai conseguir voltar a conseguir desempenhar a função dele muito bem, porque um clássico a gente sabe que é um jogo que tem importância por uns 3 jogos. Perder um clássico já é, é bem é algo que deixa o treinador de costas para a parede, né? Deixa pressionado, não tem muita volta. Então, eu acho que vai ser um jogo bem nervoso no início, então por isso que eu acho que esse 4-4-2 iria ajudar o Avaí, né? Porque ia povoar mais meio campo, a gente ia conseguir ter essa posse de bola mais inicial, mas cara, eu acho que o que vai definir o jogo vai ser literalmente isso. Eu acho que vai ser o time que errar menos. O clássico, por ter muito nervosismo envolvido, geralmente normal ter erros, adrenalina lá em cima. Acho que é bom a gente esperar a adrenalina baixar um pouco para tentar algo. Então, por isso que eu gostaria de ter esse meio-campo mais controlado e propondo o jogo, né? Para fazer com que o Figueirense erre. Então, eu espero ver o Avaí indo para cima, não quero ver o Avaí reativo, tomando pressão, porque, cara, é uma bola que entra, depois o Figueirense já fica aquele time chato, já fica aquele time clássico, já tem aquelas emoções mais à flor da pele, já vai ser um time que vai bater bastante, então o jogo já vai ser picotado, o juiz provavelmente já vai distribuir muito cartão, então, cara, já vai virar aquele clima mais de não ter jogo, sabe? Aquele jogo bem parado. Então, de fato uma coisa que eu não quero que aconteça é o Avaí tomando um gol bobo já logo no início, como aconteceu contra o Criciúma, né? Em É, contrapartida, eu acho que a gente saindo pelo menos com o jogo equilibrado dos 20, 30 primeiros minutos ali do primeiro tempo, a gente vai começar a ter uma superioridade, porque o time deles é um time mais pesado, vai cansar mais rápido, eles não têm muito jogador de velocidade, eles são um time mais parado, né? Acho que o único jogador deles que leva mais perigo vai ser o Felipe Augusto, né? Eu acho que é o melhor jogador do elenco deles. tem o Silvinho, começou bem. O Silvinho começou o ano bem, mas também ele é aquele 9 que se movimenta legal, né? Tem um pouco as características assim meio parecida com o Garcês, ele não é um cara de ficar muito postado, tanto é que às vezes ele até no segundo tempo o técnico passa ele recua um pouco para jogar meio que de meia, mas cara, eu não acho esse time do Figueirense um elenco muito bom. Pelo único jogo que eu acompanhei um pouquinho mais deles foi contra o Marcílio Dias e eles erram bastante. O Marcílio Dias não conseguia criar nada, errava lá atrás e eles ainda desperdiçavam. E além disso, o Marcílio teve chances de perigo em que o Igor Gabriel salvou bastante o Figueirense. Então, cara, é um time que sangra bastante, eles erram muito também. Então, acho que o Avaí tem que aproveitar essas falhas e fazer um gol cedo para já pegar a frente do placar e já criar um controle, né? Mas eu acho que vai ser um jogo em que o Avaí vai conseguir sair superior, né? O meu palpite para esse jogo vai ser 3-1 Avaí. Eu acho que a gente vai arranjar um gol ali no primeiro tempo.
não sei se já logo no início, às vezes ali beirando os 30 minutos. E se a gente conseguir, aí é onde eu acredito que vai ser esse placar um pouquinho mais elástico, né? De onde vai acontecer esse 3-1. Mas o meu placar para o jogo eu acho que vai ser 3-1 Avaí. Eu acho que vai ser um 2-1. Eu acho que não vai ser um placar tão extenso, acho que vai ser um jogo chato. Acho que vai ser algo do exemplo de 1-0, 1-1, 2-1. Acho que não vai ter um time com uma superioridade muito acima do outro. Acho que é difícil ver um jogo com um 2-0 para um, lutando para o outro também. Um detalhe de peças defensivas. Do clássico, dia 18 no domingo, aniversário do Gabriel Simples. Então, para quem acredita em algumas questões assim, é aniversário dele. Aí cada um tem o seu ponto, né? O aniversário do cara, o cara vai estar solto, o cara vai conseguir jogar melhor, o cara vai conseguir fazer um gol no aniversário do cara, Vai entrar em mas também trocado. tem quem acredita que ele vai jogar nada e é melhor nem botar em campo, né? Vai estar nervoso, né? É, Muita gente vendo, a família toda vai ligar a TV nesse dia. Mas é isso, né? Clássico vai ser um jogo, vai ser pegado, a gente não, não descarta, né? A gente chegou a comentar também sobre, também por mais que seja um jogo de muito nervosismo, o último 0-0 aconteceu em 2019, então faz tempo que não tem um 0-0, por mais que é um jogo feio, sempre tem um golzinho. E depois que sai o gol, aí ninguém quer perder, né? Aí vira um jogo mais aberto. Então, por isso que eu acho difícil sair poucos gols, fora que os dois sistemas defensivos ainda bem desencaixado, né? Tanto o Figueirense quanto o Avaí. O Figueirense também, vi vários torcedores reclamando ali do sistema defensivo deles. Ainda não confiam muito nesse sistema defensivo, né? Até o goleiro, o Igor Gabriel, que veio bem ontem contra o Brusque, acabou falhando. Então, torcer para que a moral deles tenham sido afetada, torcer para que eles venham um pouco pior para o jogo aí, sem tanta confiança. E por mais que a gente tenha sido uma vitória feia, né? A gente esperava mais, perdeu muito gol, mas é vitória e a gente vem um pouco embalado para esse jogo. E domingo é guerra, né? Não tem muito o que falar. Acho que a gente só espera sair lá do nosso salão de festas com a vitória. hum. Só fazendo um ponto, né? Uma pontuação. A gente tá pensando em fazer um pré-jogo no domingo, ou domingo ou sábado, fazer um pré-jogo. E estamos pensando sobre fazer uma participação especial de alguns sofredores, né? Lá do outro lado da ponte, para ajudar a gente a fazer um conteúdo legal, fazer um pré-jogo legal aqui, interessante, né? Então tem essa possibilidade, a gente vai deixar vocês avisados qualquer coisa pelo Instagram, mas tem essa possibilidade de fazer um pré-jogo com convidados torcedores deles. Então tem essa possibilidade. É isso aí. Então, fica ligado. Comente aí se você gostou da ideia, se gostaria desse pré-jogo especial dia de clássico aí com torcedores lá do nosso corrimão, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje entre Avaí e Carlos Renault, já um especial pré-clássico, né? Se você concorda ou discorda de alguma opinião, deixa aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa um joinha aí que vai ajudar bastante a gente a crescer aí, tá bom? Valeu, obrigadão.